patológico ou senil, ele vai demandar um pouco mais da atenção e do cuidado da família. É sobre a família hoje que nós vamos conversar um pouco mais. Vou trazer, né, o significado, o conceito do que significa esse termo e também falar para vocês de alguns tipos de família, né, que se conceituou de determinada forma e vou, claro, vamos ter os momentos, a participação de vocês no que diz respeito sobre como é que está essa relação com a família. E vamos, principalmente, pensar, tentar refletir um pouco mais sobre antes da pandemia e ainda estamos em pandemia, mas podemos dizer que já vencemos, né, boa parte aí da jornada, acredito que com a vacinação, com tudo que se está, com todos os cuidados, né, para se evitar a contaminação pelo Covid, que a gente já está passando essa fase de pandemia. Então, assim, pensar, será que esse evento, será que a pandemia trouxe melhoras significativas, melhoras, sim, alterações, transformações nessa relação da pessoa adulta já próxima do envelhecimento e dos idosos, né, em geral, em relação à família? Né? Então, é um assunto bem pertinente, bem atual, que nós podemos conversar e refletir sobre esse assunto, sobre algo que é tão importante, presente no nosso dia a dia, e que a família, né, a célula da sociedade, diz muito sobre os valores, né, que nós carregamos, sobre a nossa cultura, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de encarar o mundo. Enfim, são diversos aspectos que estão envolvidos em torno da família, e é sobre esses aspectos que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês. Tá certo? Então, eu vou iniciar trazendo para a gente pensar o conceito de família, desse termo família, né? O termo família, ele é derivado do latim famulus, né? Que significa escravo doméstico, né? Esse termo, ele foi criado na Roma antiga, né? Para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas ao serem introduzidos a agricultura e a escravidão legalizada. Mais à frente, eu trago também para vocês que hoje dá-se o nome de família à principal organização de seres humanos, né? Somos um agrupamento social, trata-se desse agrupamento social, que se baseia em laços de parentesco, né? Mudando um pouco mais aquela visão inicial em que foi criado esse termo derivado do latim famulus. Então, esses laços de família hoje podem ser derivados de estabelecimento de um vínculo reconhecido socialmente, né, como o casamento ou a adoção, ou a consanguinidade, que é a questão de pais e filhos, né, aquela família que a gente costuma chamar de sangue. Esse aqui é meu irmão de sangue, né? É irmão de sangue, diferencia dos que são adotados, diferencia assim, de outros grupos. Então, e a família é o primeiro corpo social no qual os indivíduos, os grupos convivem, certo? Esse espaço privado, né, traz relações de intimidade, de afeto, e é na família que nós aprendemos as primeiras regras de convivência, é da família que nós absorvemos os valores, é na família que nós somos orientados a como lidar com as diferenças, com as diversidades, a questão dos valores mesmo, a questão dos comportamentos, a questão daquilo que é moral, que é imoral, né? Enfim, é da família que a gente recebe essa base toda que vai nos ajudar, nos proporcionar a viver melhor em sociedade. E os tipos de família, o que podemos dizer de tipos de família, né, assim que são conhecidos, conceituados? A família matrimonial, né, que é a família formada pelo casamento, né? Ela tanto pode ser considerada por casais heterossexuais, né? De Família com? né?
Qual é o nome do primeiro? Homossexuais que são de sexos iguais, pessoas do mesmo sexo, na verdade. Certo? Berenice, Sim. qual é o primeiro tipo de família que você falou aí? Diminutivo? Não, qual é o primeiro tipo de família que você falou? Família matrimonial é aquela formada pelo casamento. E aí vale ressaltar que não é só a questão do casamento de homem e mulher, também de homem com homem ou de mulher com mulher, independente de ser formado por casais heterossexuais, aquele que tem sexo diferente, ou homossexuais, que são 2 homens ou 2 mulheres. Certo. Então, o outro tipo de família que eu queria trazer para vocês, a família monoparental, que é constituída pelo pai ou a mãe e seus respectivos filhos, né? Em caso de separação, em caso de ficar só ou o pai ou a mãe, ou em caso, por exemplo, de falecimento. E aí, no caso, se for o caso de separação e retornar, né, o casal retornar, já se muda o conceito para a família reconstituída. E a família anaparental, sem pais, são aquelas formadas apenas pelos irmãos, né? E a reconstituída é aquela que eu acabei de mencionar, com pais separados, com filhos, e também começam a viver também com outros filhos. Tem muitos casos comuns que às vezes acontece de o casal separar, às vezes quando retorna, já tem até passado por outro relacionamento, e que aquele relacionamento tenha tido frutos, né? Tenha tido filhos também. E a família unipessoal, que é a família com uma viúva, por exemplo, né? Apenas uma pessoa, ou o homem ou a mulher. E aí eu gostaria de fazer um parêntese que na terceira idade, ao trabalhar assim, com grupos de idosos, eu percebo que é algo bem comum, né? A questão desse tipo de família unipessoal. A questão de o idoso ou a idosa, majoritariamente, a maioria são as idosas, né, que ficaram viúvas, ou a questão mesmo, talvez, de separação por anos e anos de casamento, separou e ficou morando sozinha, às vezes ficou com os filhos já constituíram famílias e elas ficaram sozinhas, né? Ficaram morando sozinhas e a gente tem isso como um aspecto bem de ser bem assim notório, que chama bastante atenção, porque o índice de pessoas idosas com depressão e que necessitam de participação em grupos, em projetos de convivência de terceira idade, ele só cresce, né? Ele só cresce. Eu estou vendo aqui que a Silvina e a Maria do Carmo gostariam de falar. Podem abrir o microfone para interagir. Querem comentar algo a respeito? Seu microfone está desligado, dona Silvina. Deixa eu pegar aqui. Liguei. Professora, aproveitando o parêntese que a senhora abriu aí, só a título de sugestão, como eu não entendi os tipos de família que a senhora citou, daria para a senhora fazer assim, tipo uns slides, uns cartazes, na minha época era cartaz, agora é slide. Assim, tipo de família, aí botava, aí a senhora ia exemplificando cada um deles. Pode ser? Só a Pode título de ser. sugestão. Tá certo. Eu estou aqui com eles. Tá, obrigada. Eu vou ver uma forma de projetar a tela com vocês. É a questão da apresentação. Tá bom? A gente vai ver essa questão. Tá bom, obrigada. Levantou a mãozinha. Marido. Não, marido não. Teve outra. A Maria. Dona Maria, a senhora quer falar alguma coisa? Sua mãozinha está levantada faz um tempinho. Tem microfone desligado. Uma economia aí de quase 12 mil reais. Aí a pergunta que você faz, certo. Então, vamos lá.
Certo. Então, eu estava falando da família unipessoal, que tem a maioria de idosos que moram sozinhos, por exemplo, são viúvas ou são separadas, e que demanda muito a necessidade de participação em projetos sociais, em programas, em centros de convivência, em grupos, né, para trabalhar essa questão, melhorar a questão da saúde psicológica, né? E é algo assim que vem preocupado, que é crescente essa questão da depressão em idosos. Sim, outro tipo de família. Família eudemonista, família afetiva formada por uma parentalidade socioafetiva. Influências que marcaram a formação da família. Certo. Vou ver se eu consigo apresentar. Mas acho que não vai ser possível. Tem que ser quando eu entro na chamada. Certo. Influências que marcaram a formação da família brasileira. Influência romana. Aqui eu acredito que vocês vão identificar bastante. A autoridade do chefe da família, onde a submissão da esposa e dos filhos ao pai confere ao homem o papel de chefe, né? Eu acredito que essa é uma das influências mais fortes que nós temos, é a influência romana, em que a autoridade do chefe da família ela é bem notória, ela é bem dada essa visibilidade ao pai, em que o homem ele é o chefe da família, a submissão da esposa e dos filhos a ele é um dos principais aspectos, né? Uma das principais características. E a influência medieval, em que perpetua-se o caráter sacramental do casamento, originado no século XVI. Essa é a influência medieval. Qual a influência portuguesa? Temos a solidariedade, o sentimento de sensível ligação afetiva, abnegação e desprendimento, né? E quando a gente fala em família, é impossível a gente falar em família e não falar da obrigação que a família tem, obrigação essa que não é a Berenice que está dizendo, que não é outra pessoa que está dizendo, mas sim que a Constituição brasileira e que o Estatuto do Idoso delega à família, que é a de cuidar do idoso, né? Está lá no Estatuto do Idoso, né? No terceiro artigo, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E qual a... Silvina, tu já conseguiste o estatuto? Dona Silvina é antenada. Dona Silvina, o seu microfone está desligado. Liguei. Pronto, ligou. Ligou? Qual artigo? Terceiro. Estou com o meu aqui também, ó. Ah, o meu é diferente. Ah, tá. Mas só a capa, mas o conteúdo ele é... E Silvina, onde tu conseguiste esse artigo? Artigo 3º. É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida,
a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Tá? A respeito desse artigo, eu gostaria de... Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou... Dona Tereza Lago, a senhora quer falar? Sim, como é que eu consigo esse artigo, esse livro? Amiga, a coordenação da UNIT ficou de conseguir para vocês. Vocês já estão frequentando presencialmente as atividades físicas? Sim. Certo. Estamos. Dona Lúcia, está vendo essa questão de conseguir o estatuto para vocês. Aí vocês podem passar na coordenação e se informar se há alguma resposta de entrega de previsão de entrega do Estatuto do Idoso para vocês, que é bem importante vocês terem eles com vocês para leitura, para consulta, para... estou indo para a UNIT, então aproveito já o tempo que está ali no transporte, no ônibus, no engarrafamento, para ir lendo e assimilando cada vez mais, tomando conhecimento dos direitos que estão aí garantidos no Estatuto do Idoso para vocês. Certo? Certo. Então, aí eu lhes pergunto para vocês. Vocês têm um idoso na família de vocês? Alguém mais idoso ainda que vocês? Aí, assim, a gente pode fazer assim. Quem quiser falar, né? Quem se sentir à vontade de falar e quiser participar, levanta a mãozinha, microfonezinho, aí abre o microfone, fala, aí depois tranca o microfonezinho e alguém vai falar, e assim a gente vai conseguir conhecermos melhor uma família do outro, tá? E a gente vai ter esse momento de interação, de conhecer a família um do outro, sem dar microfonia, tá bom? Deixa eu ver quem está com a mãozinha levantada aqui. Deixa eu ver. Maria do Carmo Pinho Araújo. Dona Maria do Carmo. Os demais, por favor, deixem o microfonezinho desligado. Dona Maria do Carmo, cadê a senhora? Dona Tereza Lago, pode falar. Eu tenho a minha mãe, que tem 91 anos. Certo, 91 anos. Dona Tereza Lago, mãe de Dona Tereza Lago. Qual o grau de convivência e responsabilidade nessa relação entre você e esse idoso? E a senhora já é uma idosa, né? Quantos anos a senhora tem, Dona Lago? Dona Tereza? Eu tenho 64. 64, já é uma idosa. Certo. Sim. Certo. As perguntas são uma após a outra. Aí, se a senhora quiser responder a segunda, fique à vontade. Qual o grau de convivência e responsabilidade presente na relação entre você, que já é até uma idosa, e essa senhora que é a idosa, que é a sua mãe? Qual é essa relação de convivência e responsabilidade? Bom, ela mora na casa da outra minha irmã mais velha, que é outra idosa, que é de 75 anos. Tem Mas eu vou visitar. Dona Tereza, seu áudio está ruim. Eu, de vez em quando, eu vou visitá-la. Certo. E ela mora com sua irmã, que é uma idosa de quantos anos? E quem cuida
da sua mãe, de 91 anos? As cuidadoras. Interessante. Tem cuidadoras que cuidam da sua mãe e talvez até da sua irmã, que também já é uma idosa. Pois é. Certo? Certo. A senhora gostaria de falar algo mais, de acrescentar algo mais dessa relação aí da sua família com a cuidadora? Não, não. Obrigada. Da sua irmã? Tá. Quem mais gostaria de falar? Só levantar a mãozinha. Tereza Lago, já foi. Quem mais? Tereza Lago. Dona Tereza Lago, você levantou de novo, mamãe. Ok. Alguém mais? Então, gente, de um lado nós temos idosos, né, que precisam de cuidados, e também nós temos a questão da relação em família, a questão da dinâmica da família, do dia a dia da família, que geralmente é agitado, dependendo da idade e da rotina das pessoas que convivem ali no lar. E aí eu gostaria de conversar com vocês. Como é que é essa interação familiar do idoso com as pessoas que moram na casa, principalmente essa questão da convivência, da oportunidade que se dá, né, da família, da convivência familiar do idoso com os demais integrantes da família. Tá aberto. Quem gostaria de falar pode levantar a mãozinha, abrir o microfone, falar e depois, em seguida, o próximo que quiser partilhar suas vivências, sua história de vida em relação à família. Berenice, eu acho que depende muito da convivência de cada família. E nós sabemos que tem famílias que cuidam muito bem, tem famílias que relaxam no cuidado, né? Porque, na verdade, não é fácil cuidar do idoso por muito tempo, né? Por isso que hoje tem as cuidadoras, né? Que são remuneradas, né? Então, quando a família é grande, se divide, né? Alterna os cuidados, mas a convivência sempre é de muito respeito, de amor, de carinho pela fragilidade, pelas limitações que os idosos têm, não é? Sim, com certeza. E a gente sabe que um dos aspectos que mais assim pesam, que são notórios, é a questão da necessidade do cuidado, né? A necessidade do cuidado, cuidado este que pode ser realizado por pessoas próprias da família, né? Ou pelo filho, ou filha, ou genro, ou nora, ou neto, ou neta, né? Mas também pela figura também dos cuidadores, né? A gente sabe que às vezes não há como uma pessoa da família ficar ali exclusivamente para o cuidado da pessoa idosa e às vezes precisa da contratação desse serviço de um profissional que realmente, né, seja capacitado, esteja ali em condições de dar prestar um bom serviço de cuidado ao idoso, né? Principalmente com relação aos aspectos da saúde, porque um dos fatores que mais pesam na questão do ser idoso é quando o idoso ele tem um envelhecimento patológico, ou seja, com a presença de doenças, com dificuldade de locomoção, né? Dependendo das doenças que ele tenha, é necessário que às vezes não só um cuidador não basta, às vezes tem que estar revezando, tem que ser algo mais intenso a rotina de cuidados. Tem sempre que ter alguém próximo, tem a questão de ter alguém para dormir, para passar a noite. Enfim, uma infinidade de cuidados que assim, eu acredito que se faz notório que a presença da família ela é essencial em qualquer fase da vida, né?
desde o nascimento, a questão da construção dos valores, da formação da personalidade, do viver em sociedade, né? Mas também em relação aos cuidados, né? A dona Deusanira levantou a mão. Dona Deusanira, fique à vontade. Seu microfone está fechado. O que foi que deu errado, dona Matilde está participando. Alguém levantou a mãozinha, não sei quem foi. Dona Silvana, a senhora ia falar? O microfone está desligado. Então, a dependência entre as gerações, ela se revela de maneiras distintas. De um lado, às vezes se tem a dependência material dos filhos, né? Que cada vez mais necessitam da proteção dos pais, né? Não, necessitam mesmo dessa dependência, desse auxílio material, e também tem a questão emocional, né? Que eu havia comentado para vocês, a questão do idoso, da questão da depressão em pessoas idosas, e fiz o parêntese lá para as pessoas que vivem sozinhas, né? Então, gente, as gerações mais velhas já têm um referencial de padrões sociais e culturais, né? E a sociedade atual vive um momento de insegurança, de dúvidas, né? Em relação ao que é o correto, o que é normal, o que fazer, como agir, né? E uma série de dúvidas que geram conflitos, né? Do que fazer, do como agir, né? Dessa questão do viver em sociedade. E gostaria também de compartilhar com vocês uma pesquisa, né? Que eu vou já falar para vocês, que fala justamente de cuidadores, né? E de pessoas essas que cuidam de idosos, eles são membros da família, são filhos, são genros, são nora, uma neta e uma filha, uma pesquisa que foi realizada no Ceará, que traz aspectos do dia a dia, do cuidado com a pessoa idosa, tá certo? E o que nós podemos dizer do caminhos para relações saudáveis entre as gerações para o idoso, em relação à família, em relação ao cuidado, né? A questão da necessidade de se ter atividades juntas, né? Tanto no idoso quanto de jovens, né? De abrir espaço para o diálogo. Quando eu perguntei para vocês, e aí, como é que está o mês junino de vocês? Como é que está as festas de São João? Eu quis justamente provocar, suscitar em vocês um momento, um pouco de falar sobre esse momento, sobre essas oportunidades que tem de vivência em família. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês veem essa relação de momentos antes da pandemia, que tivemos que ficar, claro, em isolamento, os idosos, preferencialmente, que é um grupo que é considerado que tem uma imunidade menor, que precisa de isolamento, mas, assim, em relação ao convívio familiar, as atividades que são feitas, passeios, lugares para visitar, viagens, enfim, como é que vocês veem essa relação do entrosamento dos jovens com os mais idosos, nessa questão da convivência familiar? Como é que é para vocês essa questão da convivência familiar e comunitária em relação aos idosos e a todas as outras pessoas da casa, considerando a dinâmica familiar?
Ana Maria da Conceição colocou aqui, boa tarde, boa tarde. Dona Leila, boa tarde. Fique à vontade, dona Leila. Berenice, aqui tem a minha mãe, né, que ela tem 83 anos. Nós sempre a levamos, por exemplo, fomos ao interior, levamos para a casa da minha outra irmã, né, passar esse fim de semana. Procuramos, assim, dar essa atenção, né, porque já tem muitas limitações, ela já não pode andar sozinha, já não pode fazer passeios, não pode fazer compras sozinha. Então, para preencher esses vazios, né, que antes fazia, a gente procura criar situações que ela possa estar se sentindo útil ainda. E o convívio é muito bom, até porque a minha mãe ela é muito bem-humorada, graças a Deus, né? Ela até nos dá conselho quando ela vê alguém zangado, ela diz, para que isso, tem paciência. Então, faz parte da geração deles mesmo, né? São pessoas resilientes, pacientes, né? E muitos nos dão assim um show de comportamento nesse sentido de ser paciente, tolerante, né? Enfim, procuramos fazer o melhor. Certo. Quem mais? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Eu concordo com a Leila, eu não posso falar muito assim, porque, né, como todas já sabem, eu não tenho mais a minha mãe. Mas, assim, realmente eu vejo hoje, parece que existe, não sei se é uma distinção, uma separação, porque, por exemplo, como a Leila falou, graças a Deus que a sua mãe, né, Leila, que ela é bem para cima, gosta de passear, né, dá exemplo para alguns novos, né, quando vê a pessoa de cara amarrada e tudo mais. E a gente sabe que muitos não são assim, são bem mesmo, como a palavra que a gente usa, né, são bem difíceis de aceitar certas coisas. E às vezes a gente até chega a dizer assim, mas está muito orgulhosa, deixa esse orgulho para lá. Mas é porque, assim, a pessoa, de repente, era orgulhoso, né? O perfil daquela pessoa de quando era novo, era orgulhoso, e aí foi crescendo e continuou com aquilo. Teve a questão da educação, a criação, vida profissional, e já tem outros não, que já são assim, bem mais, já começam a ver a vida de uma forma diferente, não vou me chatear com isso, eu vou aprender com isso, e assim, é um exemplo a questão da mãe da Leila, de uma pessoa já na idade dela e está dando esse show, né, quer sair, se divertir um pouquinho, porque, gente, realmente ficar em casa para eles é muito difícil mesmo. Eles veem a questão de ansiedade, veem a questão de depressão, então, se realmente puder, dentro de um cuidado maior, lógico, principalmente nos dias atuais, né? Mas levar eles para dar um passeio, né? Dar uma voltinha, ver um boizinho ali, mesmo à distância, bem reservadinho, né? Se eles gostarem, lógico, e mesmo que não gostem, é bom levar, porque às vezes acaba batendo, balançando o pezinho bem devagarinho naquela cadeira, tá gostando do som. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É isso. É isso. Oi. Obrigada, Maria da Conceição. Anabel tem Ama boi. Fica Chegou minha respirando vez. que O meu microfone estava travado, eu não conseguia. tá. Toquei, nada. Agora consegui. Agora deu. Então, na minha família, a idosa sou eu. Porque, né? Mãe, pai, avó, sogra, sogro, todos já partiram. Inclusive meu esposo. Então, agora a idosa sou eu. Para a glória de Deus, sou muito amada. Mora com quem? Cuidada. Moro com a minha filha mais jovem, né? A caçula.
Que bom que E mora mas com as alguém. outras, moro com ela. Então, mas sou bem cuidada, todos eles me dão atenção, graças a Deus, me orientam em algumas coisas que eu necessito, em outra, eles pedem minha ajuda em alguma coisa, enfim, ainda sou, né? Tenho autonomia ainda para fazer as coisas, sou bem aceita pelos meus netos, né? Sim. Então, assim, me sinto feliz na idade que estou, porque ainda tenho essa boa consciência, né? Ainda agilizo A senhora muitas tem coisas. 60 e quanto? E 9, 69. 69. Certo. Então, para complementar tudo isso, toda essa alegria de viver que ainda existe em mim, né? Desejos, sonhos, estou na UNIT, né? Para complementar toda essa jornada, com mais Exato. dinamismo, com mais saúde, buscando entender mais esse meu período de vida, né? E, enfim, é isso que eu queria compartilhar. Que bom, que bom. Tenho sido Excelente. orientada. Certo. A dona Leila quer falar? Foi a Leila que. Não. Alguém mais tinha levantado a mão. Só queria dizer para a Concita que a minha mãe, ela ama ir olhar os bois. Ela, ela respira todo dia, diz, hoje eu vou pro boi, hoje eu vou pro boi. É uma graça. A gente leva tudo muito na esportiva, né? Eu acho assim, muito engraçado. Certo. Excelente. E aí, como eu faço minhas as palavras da dona Maria da Conceição, do qual exemplo, Leila, sua mãe é em todos esses aspectos de vontade de viver e da importância e desse fortalecimento de vínculos familiares que vocês têm, de levarem ela, de colocar ela integrada ali no grupo, né? De ela participar, de ela ter essa vontade, essa sede de viver, essa vontade de viver, de olhar, e de perceber que a hora é agora, que ela está vivendo, participa, pode ter uma limitação ou outra, ou pode ter um problema de saúde ou não, mas ele está ali em tratamento, se for o caso, toma um remédio, faz um acompanhamento médico, enfim. A importância de você viver, né, ter esse envelhecimento ativo, a sua mãe é um exemplo disso, e dizer para a dona Deusanira que bom que a senhora mora com sua filha e que bom também que a senhora participa da UNIT, né? Eu ia, quando a senhora falou que morava sozinha, eu ia fazer justamente esse comentário da importância que tem de vocês sejam adultos de 50 para 60, que estejam chegando aí na terceira idade, sejam de idosos acima de 60, né? Que idoso é a partir de cima de 60, da questão da construção da sociabilidade, do fortalecimento de vínculos que há na participação, seja de grupos de convivência, seja de universidade da terceira idade, desses grupos, né? E um bom exemplo também, um bom exemplo de interação e de mostrar, de o idoso mostrar esse vigor, essa vontade de viver, é também justamente nas brincadeiras de São João, nos bois, é nas danças que tem. Olha, eu assisti um vídeo muito interessante que foi justamente do boi, né? Do boi da Unítia, do Novilho de Luz. Um idoso dançando de uma forma assim que dava gosto de ver. A gente percebia que ali ele estava se sentindo realizado na dança. Ele estava festejando a vida, né? E quão bonito é e saber né, que apesar de ser idoso e ter vida, ter experiência, muitos anos de vida, que bom que ele está vivendo o quanto a vida oportunizar para ele, né? Que ele está celebrando a vida independente da idade que ele tenha. Isso é muito importante, isso é muito válido, e que isso aumente mais, né? Nos idosos, essa vontade de ir, como a mãe da dona Leila, de participar, de vivenciar esses momentos, de fortalecer esses vínculos, de conviver em grupo, e dizer, não, estamos aqui, estamos participando.
Ontem, teve aqui próximo de casa, teve um arraial que teve boi, teve cacuriá, teve dança de idosas também. E tinha uma idosa lá que, assim, fazia gosto de ver. A gente percebia a animação dela, o gosto desde da roupa dela. Ela estava numa blusa preta. Detalhe, a blusa toda enfeitadinha de fita, aquelas fitas de caboclo de fita, colorida, uma do ladinho da outra, fazendo tipo uma moldura na blusa, a blusa preta, né? E essa idosa dançava com gosto, assim, com uma alegria, que parecia que ela era uma índia do boi. Aí todo mundo olhando, percebendo, gente, então, quão bonito é perceber e viver, e mais, falando em família, falando nesses grupos, falando nessa vontade de viver, muitos idosos, muitas famílias com seus idosos, com mãe, com sogra, né? Então, assim, bonito de ver esses momentos. Dona Silvina, a senhora quer falar? Quero. Sim. Eu quero contar a minha experiência. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Quando a minha mãe faleceu, meu pai veio morar comigo. Tanto que, se você me perguntasse, eu sinto mais saudade do meu pai do que da minha mãe, você disse que é mentira. Porque eu tive um convívio muito maior com meu pai, que morou comigo. Ele já é falecido, está com 2 anos. No começo da pandemia, em fevereiro, ele faleceu, mas não faleceu de Covid. Ele teve como é que se diz? Eu não sei o que é pulmonar, alimento que ele aspirou. E eu, na minha inocência, não sabia, ele já não queria comer, ele dizia, come papai, come papai, come papai. Aí ele aspirou. Mas ele viveu muito bem. Morreu aos 97 anos, sem uma rusguinha no rosto. Eu quero ter puxado isso para ele, porque eu já estou com 74 e ainda não tenho essas ruguinhas. Viu? Então, meu pai era uma pessoa alegre. Quando ele me via assim, mal-humorado, eu dizia, que isso não dá certo, ele me chamava de nenê. Ele dizia, nenê, sossega, que tu não é o conserta-mundo. Tu não vai consertar o mundo. Então, é só eu e meu irmão. Eu tenho 74 anos, meu irmão tem 72 e meu irmão tem carro. Na época do Natal e do São João, a gente levava ele para passear. Ele já era cadeirante. Olha aqui meu pai. A gente passeando com ele, ó. Tá aparecendo ele aí, ó? Tá aparecendo. Olha ele aqui. Bem alto, Olha ele aqui, bem ó. alto, assim, todo. Ele era bem alto, viu? E ele mesmo cadeirante, mas a gente levava ele para passear, levava ele para o São João, que ele gostava. A gente andava muito com ele, com meu pai. E em casa, quem cuidava era eu e a Meire, uma menina que mora comigo, e a mãe dela, que nessa época que ele ficou doente, passou uns dias aqui comigo. Era isso que eu queria dizer. Eu cuidei do meu pai. Meu pai ficou doente, levou só uma semana internado. Aí veio a óbito. Não resistiu. Mas a gente andava muito com ele. Que bom. Que bom que até os dias finais ele viveu com intensidade, né? Ele participou, ele fez aquilo que ele gostava. Ele era lúcido. Lúcido, 97 anos de lúcido, lia, não precisava de óculos. Eu acho que eu cuidei bem do meu pai. Que bom, dona Celina. Ficamos felizes. Tenho certeza. E é importante. São esses momentos, essas lembranças, essa responsabilidade, né, da família com o idoso que faz toda essa diferença, sem dúvida. Na família agora, a idosa sou eu. Fazer como amiga Deusaneira. A idosa agora sou eu. E a senhora mora com quem? Eu moro com uma sobrinha neta, e a Meire, que me ajuda a fazer as coisas. Certo. Sobrinha neta e a mora com 2 pessoas, tá ótimo. E aí eu lhes pergunto, como eu tinha comentado com vocês, em relação à pandemia,
Pois vocês acreditam que essa questão de ter esse afastamento por um período, de ter esse isolamento por parte do idoso, de não poder sair, de estar em casa e tal, vocês acreditam que as relações melhoraram no sentido de melhorar essa questão da convivência, da interação familiar, do diálogo do jovem com o idoso? Vocês Isso aí acham eu, que teve influência? isso aí eu não sei responder, porque foi no começo da pandemia, ainda não tinha declarado a Covid, que meu pai faleceu. Ele faleceu no começo de fevereiro, aí depois que ele faleceu, acho que uns 15 dias, decretaram o Covid e fecharam tudo. Aí eu não sei dizer. Não tive essa experiência. Eu acho, Alguém mais Berê, que pode de falar? repente, eu acho, Berê, que de repente, se não sei se chegaram a fazer alguma pesquisa em relação a esse assunto, que é até muito importante, essa Sim, relação, né? Eu acho que de sim. repente pode ser que tenha ficado, se não ficou meio a meio, né, 50%, mas acho que ficou 60% para um, 40% para outro, porque aqueles que não tinham tempo de ficar com seus pais, ou então aquela família que tem o avô, a avó também em casa, morando, né, aquela família que mora pai, que mora avô, os avós, eu acho que, e se eles não tinham esse contato, assim, por conta do trabalho, eu acho que muitos tiveram a oportunidade de realmente conhecer o dia a dia dos pais ali, dos avós, como que é aquele dia a dia, aquele mundinho deles, né? Porque a pessoa sai para trabalhar e deixa o avô, a mãe em casa e não sabe como é que é o dia deles, né? E aí teve essa É, oportunidade dessa convivência. De repente, acho que 50% sim, né? Acho que mais ou menos por aí. sim. E que é algo que assim a gente quer que tenha sido que se extraia desse momento, né? As melhores lições possíveis, no sentido de dar a esse idoso mais qualidade de vida, de dar a ele a oportunizar a ele essa convivência familiar e social, comunitária, de realmente de melhorar, né, essas coisas. Certo. Então, eu vou ver com vocês aqui a questão um pouco dos aspectos do cuidador, tá bom? Ouçam atentamente para depois vocês emitirem a opinião de vocês, tá? Vai ser bem breve. Ó, o significado de ser cuidador, o cuidado como opção ou como obrigação? Por imposição ou escolha, o cuidador familiar é aquele que prioriza a necessidade do outro. Muitas vezes sente-se pressionado por suas necessidades imediatas, deixando suas demandas em segundo plano. Relutam em falar sobre suas dificuldades e não querem demonstrar falta de interesses pela pessoa cuidada. A fragilidade, a dependência e fragilidade, a dependência e a vulnerabilidade do idoso sublinham ainda mais fortemente a força da obrigação ligada à simples existência humana exigida pelo cuidado e a preservação da vida do idoso. A família encontra dificuldade para definir cuidadores quando se torna preciso. A escolha geralmente recai sobre a mulher ou o marido, depois sobre a filha ou irmã. Observa-se que as mulheres se ocupam mais do papel de cuidar do que os homens. E isso também está relacionado à disponibilidade de tempo e boa vontade para assumir as tarefas, que, de acordo com os entrevistados, são muito pesadas e existe bastante deles. Certo? E exige bastante deles. Certo. Então, a família
Certo. Geralmente a função do cuidador é delimitada a essa, né? Geralmente a função do cuidador é assumida por uma única pessoa, denominada cuidador principal, ou seja, por instinto, vontade, disponibilidade ou capacidade. Este assume as tarefas de cuidado, atendendo às necessidades do idoso e responsabilizando-se por elas. Outro fator determinante para o membro familiar se tornar cuidador é a obrigação ou o dever que ele mesmo tem para com o idoso. Isto pode ser entendido como natural e subjetivo, ligado a um compromisso constituído ao longo da convivência familiar. O fato de tornar-se cuidador pode ser mais imediato ou gradual. As decisões para assumir os cuidados são mais ou menos conscientes e, de fato, as pesquisas revelam que, embora a designação do cuidador seja informal e decorrente de uma dinâmica específica, o processo pode parecer obedecer a certas regras, refletidas em 4 fatores, relacionados com o quê? A questão do parentesco, a frequência maior para os cônjuges, antecedendo sempre a presença de algum filho. O gênero, trata-se aí da predominância da mulher. A proximidade física, considerando quem vive com a pessoa que requer cuidados, quem convive com o idoso, e a proximidade afetiva, destacando a relação conjugal e relacionamento entre os filhos. A maioria dos colaboradores dessa pesquisa, que eu falei que eu ia comentar com vocês, relatou que assumir o papel de cuidador foi uma obrigação, ou seja, uma situação imposta, e relacionaram ao fato dos fortes laços familiares que os uniam, da gratidão pela dedicação dos pais durante toda a vida e do sacrifício do trabalho para a educação dos filhos, conforme pode ser evidenciado nas seguintes falas. Ele já tinha feito tanta coisa por mim, era a ocasião de eu retribuir, mas por gratidão. Eu achei, sempre desde muito jovem, que tinha que crescer na vida para retribuir o que meus pais faziam por nós, com tanto sacrifício. Eles nos educaram com dificuldade, trabalhavam, eu acharam que era uma questão de justiça até a gente retribuir. Realmente, eu me sentia na obrigação de cuidá-lo, como uma espécie não de um fardo, e sim como um dever que eu teria de cumprir. Era uma coisa pesada, eu tinha que fazer. É a obrigação em si como uma missão. Esse depoimento, porque ele foi dado, o nome da pessoa, a gente não, nas pesquisas a gente não coloca por questões éticas, e aí foi substituído por nome de flores. Nesse caso aqui é o cravo vermelho, mas esse é o depoimento de uma pessoa que se tornou cuidadora de um idoso, que relata justamente essa questão da obrigação como uma obrigação do cuidado ao idoso, como uma forma de gratidão, tá? Essas falas dessa pesquisa, elas são de pessoas da família que se tornaram cuidadoras, tá? E relatando justamente essa questão do cuidado ao idoso como uma imposição, ou como obrigação, ou como uma forma de gratidão, e também como uma forma de... e também algo que existe muita responsabilidade, né? Esse relato foi do cravo vermelho, e também tem outro da Dália Rosada que diz assim: queria sempre mostrar para o papai que a gente estava ali, cuidando dele, não por obrigação, mas porque a gente amava muito ele e fazia aquilo com todo prazer. É claro que não era bom, não era fácil, mas se precisasse a gente faria muito mais. E por muito mais tempo, se ele ainda estivesse conosco, né? Então, assim, esses relatos, eles mostram muito essa dedicação dos filhos, né? Mais dos filhos que moravam em cidades diferentes do que
familiares que morassem mais próximos. Porque nós temos também a questão dos vínculos familiares, né? A questão dos conflitos nas famílias mesmo. A questão de convivência, a questão de discussões familiares, tem vários aspectos que tratam essa questão. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou vendo relatos de filhos, né? Que falam do contato da relação que tem com os filhos, com a mãe, com o pai e tal, mas que, de repente, por uma questão de falta de desentendimento, seja de ordem familiar, de divergências de opiniões, não cuidam do familiar, do idoso ou da idosa. Eu tive conhecimento de um caso, aqui em Paços do Lumiar, que a idosa, ela tinha filha, assim, família e tudo, e chegou uma denúncia ao Conselho do Idoso de maus tratos, e que todos tinham conhecimento, a idosa sabia que tinha uma filha, os familiares, tudinho, e uma equipe, né, dos direitos humanos, direitos da mulher, foi lá e saber o que estava acontecendo, e que simplesmente a filha relatava, né, se eximia da responsabilidade de cuidar da idosa por questões de conflitos familiares, né? Então, assim, é por isso que quando eu fiquei assim bem feliz quando a fala da Leila, quando relatou, olha, tem uma mãe e tal, que é assim, gente, isso aí é algo precioso no mundo que a gente vive hoje, tomando ciência de que existe violência contra a pessoa idosa, de que existe abandono, existe negligência, existem diversos fatores aí considerados, né, aspectos negativos que, infelizmente, alguns idosos aí do Brasil e do mundo vivenciam, né? Refletindo um pouco sobre a questão da violência contra a pessoa idosa, mencionando esse aspecto que está sendo trabalhado nesse mês, no Junho Violeta, que é o mês de prevenção, de conscientização e prevenção à violência contra a pessoa idosa, né? Então, é algo mesmo bem de se parabenizar e de se pensar dessa relação da responsabilidade da família, dos papéis que tem esses cuidadores, né? Nessas pesquisas que a gente vê, que a gente acompanha, há muitos relatos de pessoas do quão cansativo e estressante cuidar, somente uma pessoa que cuidar de uma pessoa idosa, a questão da sobrecarga de trabalho, da questão de ser uma responsabilidade também. Enfim, que a família possa juntos, né? Que a família juntos assumam esse compromisso. Não só na questão do aspecto da saúde, mas também na questão do fortalecimento de vínculos, como a dona Leila deu o exemplo da mãe dela, e que vocês também busquem, se inspirem da mãe de dona Leila para ter viva essa chama de participação, de vivência familiar também, que é muito importante, em todos os aspectos da vida, principalmente no aspecto de família e também na questão da convivência familiar, comunitária e social. Obrigado. Então, gente, alguém mais gostaria de nos inspirar mais com exemplos, como a mãe de Dona Leila? A Dona Leila mencionou a mãe dela. Ela já vive médica, mas é não termina agora. Seu rádio está ligado, né, Joana? Ligou o áudio e esqueceu ligado. Pois bem, gente, essas são algumas reflexões, né, suscitar esses debates, pensar um pouco essa questão da família, da importância da família para o cuidado com a pessoa idosa,
para contribuir para que esses direitos, que como a exemplo do artigo 3, que está lá, que é a obrigação da família, da comunidade, do poder, da sociedade, do poder público, garantir, assegurar o idoso, né, com absoluta prioridade, todos esses direitos, né, que ele traz, que eles possam realmente ser efetivados na sua realidade, né? Trazer mesmo para a realidade a questão desse idoso, incluído na família desse idoso, que desfrute de todos esses direitos sociais que ele tenha, principalmente na família, que ele consiga encontrar não só, além do cuidado da saúde, mas também essa convivência familiar e esse fortalecimento de vínculos na família, para que ele consiga ser um idoso com envelhecimento ativo, participante socialmente. Um idoso feliz, né? Um idoso feliz, a exemplo dos idosos que participam da UNIT, sem dúvida alguma. Nós seremos idosos felizes, né? Felizes, que bom. Gostamos de viajar, gostamos de sair, de dançar, de fazer tudo que é bom, saudável. Que bom. Então, obrigada, tá, professora. Um abraço, até segunda. Um abraço. E participem, vão junto. A interação com a família